Queridos, a paz do Senhor Jesus, a paz, que Deus abençoe a vida de cada irmão, que Deus abençoe a vida de cada irmã. Nós já estamos aqui em direto já com o culto online, amém? Onde nós vamos estar estudando aqui o Lar de Paz, amém? Então, graças a Deus por mais essa oportunidade que tem nos dado. Sei que a vontade de muitos era que nós estivéssemos juntos na casa do Pai, né? Ali nos vendo, nos abraçando, ali sentadinhos, ali um do lado do outro, ouvindo a palavra, se alegrando, se alimentando, revendo os irmãos. Mas creia, querido, que esse dia vai chegar. E quando esse dia chegar, lembre-se de tudo aquilo que nós estamos passando, para que nós possamos dar mais valor a esse momento de comunhão, a esse momento de estarmos juntos, a esse momento, né, onde nós sentimos o calor um do outro, amém? Então eu creio que tudo está no controle de Deus, não há nada que não esteja no controle de Deus, mas que esse tempo de quarentena, esse tempo de isolamento possa servir para aumentar a nossa fé, para edificar a nossa fé, para fazer com que o nosso compromisso com o Senhor Jesus possa ser um compromisso mais intenso, possa ser um compromisso mais sério, tá? Que nós possamos chegar adiantado, que nós possamos valorizar mais o tempo do culto, não ficar inquieto olhando para o relógio toda hora, ai meu Deus, que hora vai acabar, não é, queridos? Mas que isso tudo possa servir de experiência para nossas vidas. Amém? Louvado seja Deus. Já está aqui conosco o Almir Basílio. Querido, que Deus te abençoe, você e toda a sua casa, toda a sua família. Está conosco também a Bruna. Está conosco aqui o Gustavinho. Vocês têm aí, queridos, a opção de partilhar, tá? Então, vá partilhando o vídeo, vá partilhando a ligação, vá criando grupos para que essa palavra possa ser ministrada a mais pessoas, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Amém? Tá faltando ainda alguns minutinhos para a gente começar, mas enquanto começamos, eu quero aqui falar com os irmãos um pouco. A Gabi, oi Gabi, Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém. Augusto, meu querido amigo e irmão Augusto, a Rai, que Deus abençoe o Augusto, a Rai, a Catarine, o David, né? Que Deus abençoe aí também toda a família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem mais aqui está conosco? Ainda está faltando alguns irmãos. A irmã Penha, oi irmã Penha, que Deus te abençoe. Um forte abraço na senhora, minha irmã. Receba aí em nome de Jesus um abraço, tá bom? Em nome de Jesus. Pois é, meus queridos, é que nem eu estava falando, né? Antes mesmo dessa crise toda começar, antes mesmo de estar acontecendo toda essa polêmica, esse reboliço no mundo inteiro, famílias não tinham paz, casas não tinham Jesus. Então as pessoas, elas andavam de um lado para o outro, dando prioridade a muitas coisas, menos a palavra de Deus, menos o tempo de estar na presença de Deus. Mas com essa crise, com essa quarentena, com toda essa situação que está acontecendo, eu creio que é uma grande oportunidade para que nós possamos entrar nos lares, nas casas das pessoas, pregando, ministrando a palavra de Deus, não é? Nós estamos estudando um tema que se chama Casa de Paz. É um tema bem propício, eu acredito que é bem apropriado
para a situação em que nós estamos vivendo, que o mundo estamos vivendo. Então, é o projeto Casa de Paz, tá? Nós estamos ministrando esse projeto Casa de Paz todas as quinta-feiras, às 20 horas. E entre essas lições aqui, nós temos sete ministrações. Cada quinta-feira nós estamos estudando uma ministração diferente. Como, por exemplo, a primeira lição que nós estudamos foi conversão. Primeira lição, conversão. A segunda lição que nós estudamos foi livramento. Livramento. E hoje nós vamos falar sobre obediência. Amém? Convenção, depois livramento. Hoje nós vamos falar de obediência. Logo depois nós vamos estar falando de restituição. Logo após vamos estar falando de gratidão. Já é a quinta ministração da Casa de Paz. Logo depois vamos estar falando de prosperidade, mas não vamos estar falando da teoria da prosperidade, não vamos estar pregando aqui sobre prosperidade, porque prosperidade, queridos, para mim é você ser próspero, né, com Deus, não é você ter coisas. Prosperidade é você ser próspero com Deus, ainda que você tenha só o arroz, ainda que você tenha só o feijão, ainda que você tenha só o ovo, ainda que você tenha, né, só um par de sapato. Se você tiver paz, você é próspero. Essa é a verdadeira prosperidade. Quando você não sente necessidade de ter as coisas para ser feliz. A verdadeira prosperidade é quando você é feliz com aquilo que você tem. Essa é a verdadeira prosperidade. E essa prosperidade, só quem pode nos dar é Deus. Só quem pode nos dar é o Espírito Santo. Então, quando nós estivermos falando de prosperidade, nós vamos estar falando, né, da ausência da necessidade. Porque a verdadeira prosperidade é a ausência da necessidade. E Deus, Ele quer suprir todas as nossas necessidades. Na área sentimental, na área financeira, na área física, na área da saúde, amém? Na área intelectual, na área espiritual. Então Deus quer que nós sejamos prósperos em todas as áreas de nossas vidas. Quando você ouvir a palavra prosperidade, não associe com dinheiros, com bens, com recursos, não associe com isso, né? Associe com a ausência da necessidade. A Bíblia fala em Mateus capítulo 6, verso 33, né? Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse é o segredo da verdadeira prosperidade. Mas enfim, hoje o que nós vamos tratar não é de prosperidade. Eu só dei aqui um ganchinho aqui para você entender o que eu estou falando, tá bom? Depois, nós vamos falar de perseverança. Perseverança, perseverar. Tem muita gente que começa e não termina. Muita gente que começa e para pelo meio do caminho. Várias coisas, né, da sua vida. Então, nós vamos estar falando aqui de perseverança, que vai ser, no caso, a última lição. Tá bom? Então, queridos, é isso que nós estamos fazendo. E eu conto com a ajuda de todos vocês para que esse vídeo possa alcançar o máximo de pessoas possíveis. Mande para o seu grupo de WhatsApp, mande para os seus amigos, mande para os seus parentes no Brasil, poste no Facebook, enfim, faça aí o que Deus te orientar para fazer, para que as pessoas possam ter verdadeiramente acesso à palavra de Deus, para que elas possam ter paz na sua casa. Porque o que adianta, né, ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Quando a palavra diz em perder a própria alma, a palavra está dizendo que adianta você ganhar o mundo inteiro e não ter paz. É melhor você estar em uma casa simples e humilde, onde tem
um pedaço de pão para comer e um copo de café e ter paz, do que estar morando em uma mansão repleto de bens materiais e não ter paz, não ter alegria. Então eu conto com vocês para que todas essas mensagens possam ser compartilhadas o máximo possível. Amém? Glórias a Deus. Já estamos chegando aqui. Amém? Já estamos chegando aqui no horário, já vamos estar começando. Deixa eu ver aqui quem mais está aqui nos visitando. A mãe da Maria Francisca. A irmã Lu, não é? Irmã Lu, irmãozinho, tamo junto, irmãozinho. Que Deus te abençoe. A Lidiane, que Deus te abençoe, Lide. A irmã Luzinho, Lidiane, é uma família exemplar, que não falta um culto, não chega atrasado e estão sempre ali. Todos os cultos de ensino, eles estão ali. E tem mais, é claro, né? Mas eu estou citando eles como exemplo porque eu estou falando sobre ele agora. Não quer dizer que você também não seja, irmão. Por favor, não me interprete mal. Aí o pastor vai dizer, mas o pastor só lembra da irmã Lu, só lembra da família da irmã Lu. Não, eu lembro de todos vocês. Eu estou falando da irmã Lu porque eu vi aqui, a irmã Lu aqui online, então eu estou falando da irmã Lu, tá? Mas é um belo exemplo para que a gente possa seguir, tá bem? Tem também a família Mesquita, pastor Sidney, que Deus abençoe. A missionária Francisca Brito, que é a mãe de Maria. Missionária, que Deus te abençoe em nome de Jesus. E eu espero ainda um dia conhecê-la pessoalmente, tá? Em nome de Jesus. Assim que a senhora tiver oportunidade, que a senhora possa vir aqui para que a gente possa dar glórias a Deus junto e se alegrar junto aqui na presença de Deus. Tá bem, minha querida? Que Deus te abençoe. Amém? O irmão Joseano. Josi, que Deus te abençoe. A Edilene também. Que Deus abençoe a todos. Amém? Glórias a Deus. Vou mandar um monte de coraçãozinho aí para vocês, para expressar minha saudade, que eu tô de vocês, irmãos. Como é ruim o pastor ficar longe das suas ovelhas, né? É muito ruim. O pastor, ele tem que ter cheiro de ovelha. Ele tem que estar perto das ovelhas. Eu não estou perto, mas eu estou cuidando. Estou ligando para um, estou ligando para outro. E aí, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Amém? Estamos orando a Deus pelas vossas vidas. Não pense vocês que vocês estão só. Primeiro, porque o Espírito Santo de Deus está com vocês. E depois a nossa família aqui está intercedendo todos os dias por vocês. Estamos orando, estamos buscando, amém? Estamos pedindo a Deus para que continue guardando a vossa vida em todos os sentidos. Então, saiba que tem alguém que está orando por você, tá bom? E eu espero também que vocês estejam orando por mim, tá bem, queridos? E outra coisa também, no dia que algum dos irmãos sentir no coração de ligar para o pastor e perguntar, oi pastor, como é que o senhor tá? Tá tudo bem? Pode ligar, queridos. Vai ser um grande prazer saber que as ovelhas também se preocupam com o seu pastor, não é? Então, quando você sentir no coração, quando lembrar, dá uma ligadinha, pergunta. Meu telefone está ligado 24 horas. Às vezes, se eu não puder atender, eu retorno depois. Eu vejo a ligação e retorno. Mais cedo ou mais tarde eu retorno. Mas insista, ligue de novo, mande mensagem. Tá bom, queridos? Que eu vou estar aqui disponível para atender os irmãos e para fazer o que for necessário para que os irmãos fiquem bem. Tá bom? Então, queridos, vamos lá. Vamos começar aqui. Louvado seja Deus. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Então vamos lá. Nós vamos estar estudando a terceira ministração da Casa de Paz, que fala de obediência. Obediências. Vamos estar lendo no livro de Marcos, capítulo 3, 20 e 21. Vou procurar aqui na minha Bíblia. Por favor, você que tem a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia,
para que você possa também acompanhar, possa também estar lendo, porque é muito importante. Marcos 3, capítulo 20 e 21. Glórias a Deus. Amém? Vou ler aqui, tá? E diz assim: e foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer o pão. O 21. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Agora o verso do 31 ao 35. Ainda no 3. O 31. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que a tua mãe, teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhe respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor, para que os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Verso 35. Porque qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão e minha mãe e minha irmã. Porque qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe, minha irmã e minha mãe. Amém? Oremos então. Querido Deus, é no nome de Jesus, ó Pai, que nós nos colocamos agora, Pai, na Tua presença e tiramos esse tempo agora, Senhor, para juntos exaltar, engrandecer o Teu santo nome. Senhor, em nome de Jesus, o objetivo, Senhor, desse estudo, o objetivo dessas ministrações é para que o Senhor possa entrar nos lares, ó Pai, de todas essas pessoas que estão agora nos assistindo. Senhor, se porventura não tem paz neste lar, se porventura não tem alegria nesta casa, se porventura, Deus, Satanás está operando, está imperando nesta casa, ó Deus, que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, expulsar todo o mal. Nós não aceitamos, ó Pai, nós repreendemos todo tipo de mal que esteja assolando essas famílias, essas vidas. Nós damos uma ordem agora, que todo espírito contrário caia por terra agora em nome de Jesus. Todo espírito da desobediência, todo espírito da prostituição, todo espírito do vício, todo espírito da mentira, que venha cair por terra, todo espírito da violência doméstica, todo espírito da pedofilia, que venha cair por terra agora em nome de Jesus. Que você não tenha mais poder nenhum sobre esta casa, sobre este lar, sobre esta família. Porque hoje vai entrar a palavra de Deus. E aonde a palavra de Deus está, o próprio Deus ele se faz presente. Aonde a palavra de Deus está, o Espírito Santo opera. Então, em nome de Jesus, nós decretamos agora que todo mal seja expulso da tua casa, seja expulso da tua vida, seja expulso da tua família, em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Amém? Você pode confirmar amém? Glórias a Deus. Amém. Queridos, então vamos lá. Eu quero ler aqui a introdução do texto, tá? Deixa eu falar aqui uma coisa. Esse texto, essa ministração que nós vamos fazer agora, ela tem 4 pontos, tá bom? Nós vamos estudar o primeiro ponto, segundo, terceiro e quarto. E logo após, vamos fazer a conclusão e vamos orar mais uma vez
pela sua casa, pela sua família, por todos os seus familiares, para que esse vídeo possa, de fato, entrar em todas as casas, em nome de Jesus. Amém? Não importa se você tem algum amigo que seja ateu, católico, espírita, macumbeiro, não importa. Compartilhe, permita que ele seja liberto, que a sua casa seja liberta através dessa palavra que vai ser ministrada. Amém? Glórias a Deus. Então vamos lá. Introdução. Esse texto que nós acabamos de ler, ele é muito interessante. Novamente, o cenário é a casa. É uma casa onde Jesus está. Preste atenção. O cenário que eu acabei de ler do texto é uma casa. E eu acredito que é bem propício para os dias em que nós estamos vivendo hoje. As coisas de Deus não é em vão. Você não está assistindo esse vídeo em vão. Você não está ouvindo essa ministração em vão. Deus, ele quer falar contigo através dessa ministração. Então preste atenção. Não olhe para a televisão, não fique mexendo no seu celular, não responda a mensagem agora, preste atenção, que se você fizer isso, eu tenho certeza que Deus vai honrar e vai abençoar a sua vida. Amém? Então o cenário aonde estava acontecendo era uma casa, né? Jesus, ele estava em uma casa. Ainda no começo do seu ministério, naquele momento, uma parte de seus parentes não acreditavam nele. Uma parte dos seus parentes não acreditava nele. Quantas pessoas da sua família não acreditam em você? Quantas pessoas da sua família pensam que é só um fogo de palha, que você está indo para a igreja agora, está andando com a Bíblia agora, né? Está mudando de atitude agora, mas logo, logo vai passar. Eu quero te dizer, fique firme. Não olhe nem para a esquerda, nem para a direita e nem para trás. Continue olhando para frente, continue olhando para Jesus. Porque o mundo nunca vai ter aquilo que você tem através de Jesus, através da sua palavra, que é a paz. Então, no ministério de Jesus não foi diferente. Muitos não acreditavam nele. Muitos não acreditavam na sua convenção, né? Muitos não acreditavam que ele era o Messias. Achando que estava louco por sair pregando e fazendo discípulos. Jesus deixou tudo, a sua profissão, deixou a sua casa, a sua mãe, seu pai, a sua família e saiu pregando e fazendo discípulos. E muitos olhavam para ele e diziam, ele está louco, ele está louco. Quem ele pensa que é? Quem ele pensa que é? Ele está louco. Jesus aproveita esse contexto para falar sobre um tema bem importante. Quem realmente pode dizer que faz parte da família de Deus. Amém? Então, você faz parte da família de Deus? Será que você pode bater no peito e dizer assim, ó, eu faço parte da família de Deus. Eu faço parte. Muita gente diz, pastor, mas eu faço parte da família de Deus. Eu não roubo, eu não mato, eu não fumo, eu não me prostituo, eu sou uma pessoa boa, eu faço parte da família de Deus. Queridos, só isso não é o suficiente. Só isso não é o suficiente. A palavra de Deus diz, Jesus acabou de dizer, que todo aquele que faz a vontade do Pai é o seu pai, é a sua mãe, a sua irmã e seus irmãos. Não foi isso que eu acabei de ler aqui no verso 14, no verso 34? Quando disseram para ele, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora te esperando. A palavra diz no verso 34 que Jesus olhou ao redor das pessoas que estavam sentadas ao seu lado. E olhando em redor para os que estavam sentados junto dele, disse, aqui
está minha mãe e meus irmãos e minhas irmãs. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então não basta ser bom, não basta não fazer mal. Para pertencer à família de Deus, tem que fazer a vontade de Deus. Tem que fazer a vontade de Deus. Não é, meus irmãos? Então, tem muita gente que diz assim, eu sou bom, eu não preciso ir para a igreja. Eu não preciso. Precisa sim, meu irmão. Todos nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que a fé, ela vem para ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, se você ainda não faz parte da família de Jesus, né? Se você não faz parte ainda dessa família, ore a Deus e peça a Deus para fazer parte. Ore a Deus para deixar de ser uma criatura e se tornar filho. Porque uma coisa é ser criatura e outra coisa é ser filho. Pastor, mas aí o senhor já está falando heresia. Todos nós somos filhos. Não, meu querido. Você sabe o que Jesus falou para aquela mulher que se aproximou para ele dizendo que a sua filha estava terrivelmente endemoniada, livro de Lucas? Ele chegou para aquela mulher e disse assim, mulher, não é bom tirar da mesa dos filhos e deitar para os cachorrinhos. E a mulher disse, sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E ele disse, mulher, grande é a tua fé. Vai, que a tua filha já está curada. Então, queridos, a partir do momento que você ouve a palavra de Deus, a partir do momento que você pratica a palavra de Deus, a partir do momento que o Espírito Santo fala ao teu coração do teu pecado, e você se arrepende e você deixa de ser criatura de Deus e se torna filho. E entre ser criatura e ser filho, é lógico que quem é filho tem mais privilégios. Quem é filho tem parte na herança. Quem é filho tem proteção, tem carinho, tem cuidado. Mas para ser filho é necessário que obedeça a palavra. É necessário que viva a palavra. Eu não estou dizendo que tem que ser santo. Mesmo porque Jesus disse, sede santo como eu sou santo. Mas o Senhor sabe que nós somos falhos. E o que vale aqui é o verdadeiro arrependimento. E não o remorso. O remorso faz com que a pessoa se entristeça com os seus atos e continue no erro. É o remorso. Machuca, mas não tira a pessoa daquele caminho pecaminoso. Ela continua pecando, continua errando, continua falhando. Ela fica triste, mas ela não sai daquele caminho. E o arrependimento não. O arrependimento faz com que a pessoa mude de caminho, mude de direção, mude de comportamento. Então todo aquele que se arrepende e deixa, confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. E todo aquele que tem remorso, ele continua sendo criatura. Amém? Todo aquele que tem remorso continua sendo criatura. Então não vamos confundir entre criatura e filho. Não vamos confundir entre família de Deus, família de Jesus e simplesmente ouvinte ou simpatizante do Evangelho. São coisas distintas, são coisas completamente diferentes. Tem muita gente que é simpatizante do Evangelho. Tem muita gente que, ao mesmo tempo que está na igreja evangélica, está no centro espírita, está na igreja católica, está na Ubanda, ou seja, está em todo lado, está em todo canto. Então, pessoas assim, queridos, são pessoas simpatizantes do Evangelho. Mas para pertencer à família de Jesus é necessário, é preciso tomar uma decisão, é preciso mudar de caminho, é preciso mudar de direção, é preciso mudar de atitude. Isso só é possível
com a ajuda do Espírito Santo e através da palavra de Deus. Amém? Mas vamos lá. Primeiro ponto da mensagem. Vamos lá. Conquistar nossas famílias para a fé, às vezes é um desafio que exigirá de nós firmeza e perseverança. Conquistar a nossa família para a fé, às vezes é um desafio que exigirá de nós firmeza e perseverança. Queridos, eu não nasci em um lar evangélico. Pelo contrário, o meu pai, ele nunca tinha ido a uma igreja evangélica. A minha mãe era uma pessoa simpatizante. Ela nunca teve um compromisso de ir para a igreja, né? E eu nasci em um lar que não era cristão. Eu nasci em um lar que se dizia ser católico, apostólico e romano. Quando alguém perguntava, qual é a tua religião? Eu falava, eu sou católico, apostólico e romano. Nem sabia, meu irmão, o que eu estava falando. Eu só falava que era, mas nunca tinha ido a uma missa. Né? Tinha feito a catequese e tal, aquela coisa toda, mas nunca tinha ido a uma missa, não sabia nada da palavra, mas dizia, não, sou católico, apostólico e romano. Então, eu nasci em um lar onde 99% da minha família não era evangélico, não fazia parte da família de Jesus. E depois que um tio meu se converteu, depois que Jesus salvou um tio meu, aí logo depois foi uma tia, aí logo depois foi outra, aí depois foi outra, aí depois foi outra, até que Deus me alcançou. E quando Deus me alcançou, as pessoas não acreditavam em mim. Principalmente a minha família, meus parentes mais próximos, não acreditavam que eu ia perseverar. Não acreditava que eu ia seguir em frente. Só acreditava, isso é um fogo de palha, daqui a pouco tá na rua fazendo as mesmas coisas de novo. Mas, queridos, graças a Deus e graças ao Espírito Santo, eu consegui. Perseverei, lutei, renunciei e consegui chegar até aqui. E eu creio que com você também pode não ser diferente. Continue perseverando, não importa o que os seus familiares dizem, não importa o que os seus amigos pensam de você. O importante é o que Deus pensa de você. O importante é o que você é para Deus. Não tenha vergonha do Evangelho. Não tenha vergonha de dizer que é cristão, não tenha. Se for preciso, ande com tua Bíblia debaixo do braço mesmo. Não se importe com o que as pessoas vai pensar de você. Honre a Deus. Todo aquele que se envergonhar de Jesus, naquele grande dia também Jesus vai o deixar de fora. Então, persevere, seja firme, seja constante, que a luz do Senhor brilhará sobre a tua vida e todos vão olhar para você e vai ver que há algo diferente. E Deus vai te honrar, assim como Ele tem nos honrado, em nome de Jesus. Eu vou ler aqui no livro de Marcos, capítulo 3, e verso 21, que eu acabei de ler aqui no começo, mas eu vou ler de novo para ressaltar, vocês que estão chegando agora, né? Presbítero Carlos também. 31, parece. Amém. Eu vou ler aqui de novo para que vocês possam acompanhar. O texto-chave que nós lemos foi Marcos capítulo 3, verso 20 e 21. E depois do 31 ao 35, tá? Então nós vamos ler aqui, verso 20 e o verso 21, que diz assim, ó. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podia comer pão. E quando os seus parentes ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Então, os seus parentes, irmão,
Aqui o texto está falando que foi os seus parentes. Não foi os fariseus, não foi os seduceus, não foi os oficiais romanos, foi os seus parentes. Quando viu que Jesus estava diante de uma grande multidão e a casa estava lotada, e ele estava pregando, ensinando, os seus parentes saíram para o prender, para o levarem, porque diziam, ele está fora de si, vamos tirar ele de lá. Jesus fora de si, é mais fácil, o mundo todo está fora de si do que o próprio Deus está fora de si. No começo do seu ministério, aos 30 anos, nem mesmo a família de Jesus cria nele como Messias, o enviado de Deus. Muitas vezes enfrentamos esse problema ao assumir a fé. Ou seja, aqueles a quem mais amamos não nos entendem, até nos rejeita por isso. O que devemos fazer em situações assim? O que devemos fazer? Desistir? Não. Tentar impor a nossa fé sobre os outros de qualquer maneira? Também não. Devemos nos manter firmes, seguros em nossa aliança com Deus e cercados de pessoas que podem fortalecer a nossa fé. É isso que nós devemos fazer. Devemos nos manter firmes, porque qualquer deslize que der, qualquer deslize que acontecer, você sabe o que acontece, né? Olha lá o crente lá, ó. Olha lá, diz que é crente, olha lá, xingou um palavrão, olha lá, o que fez, olha lá. Então as pessoas estão prontas para apontarem o dedo para você. Então, temos que ser firmes, temos que ser constantes, temos que, estar do lado de pessoas que fortaleçam a nossa fé. Temos que estar do lado de pessoas que amem a Deus mais do que a gente. Pessoas que possam nos ensinar. Pessoas que possam acrescentar algo de Deus na nossa vida. Nós temos que estar de lado de pessoas assim. Não que nós vamos fazer acepção de pessoas, não é isso que eu estou querendo dizer. Uma coisa é você escolher pessoas para ser o seu colega. E outra coisa é você escolher pessoas para ser os seus amigos. É diferente. Jesus, ele era seguido por uma multidão. Mas entre ele, os mais próximos eram 12. Sendo que um era o traíra. E os três era mais próximo, que era Pedro, Tiago e João. Então Jesus sabia, Jesus sabia em quem confiar. Então, queridos, o que acontece? A Bíblia diz no Salmo de número 1, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta da roda dos escarnecedores, e tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. E a Bíblia diz que este homem ou esta mulher, ele será como uma árvore, uma árvore plantada junto a ribeiros de água, no qual dará o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. E depois o salmista continua falando que não são assim os ímpios. Os ímpios não subsistirão na congregação dos justos, e são como folhas que o vento espalha, enfim, por aí vai. Então a própria palavra de Deus nos recomenda para que nós possamos estar junto de pessoas que professam a mesma fé. Para quê? Para que nós possamos estar cada vez mais forte na presença do Senhor. Já pensou, queridos? Um dia de culto, um culto de Santa Ceia, que é a renovação da nossa aliança, É nós estarmos ali testemunhando a morte e a ressurreição do nosso Senhor, esperando, declarando para o mundo que Ele vai vir nos buscar.
Você está em casa se preparando para o culto e alguém chegar para você e dizer: não, vai para o culto hoje. Todo domingo você vai para o culto. Ah, não, hoje é Santa Ceia. Que Santa Ceia? Todo domingo tem culto, todo mês tem Santa Ceia. Vamos no cinema, vamos no shopping, vamos fazer alguma coisa. Isso aí vai fazer o que com a sua fé? Vai fortalecer a sua fé ou vai abater a sua fé? Então, queridos, são esses tipos de posicionamento que nós temos que tomar. São esses tipos de decisões que nós temos que ter. Ou servimos a Jesus ou não servimos. Não tem como nós servirmos dois senhores, porque vamos deixar de agradar um para agradar outro. Então, temos que servir ao nosso Senhor com esse compromisso, com essa força, com essa determinação, com essa firmeza, para que quando as pessoas olhem para nós, elas possam um dia chegar e dizer: olha, ora aqui por mim, que eu estou passando por isso, isso e isso. Coloca a mão na minha cabeça aqui e repreende essa enfermidade que eu estou muito doente. É isso que tem que acontecer. Eu fico muito feliz quando a minha esposa chega para mim e diz assim: amor, vem cá, amor, ora aqui por mim, eu estou com a cabeça doendo. Amor, ora aqui por mim, que eu estou aqui com o meu corpo doendo. Ora aqui por mim. Os meus filhos chega para mim e diz: pai, ora aqui por mim, pai, que eu tô doente. Ora aqui por mim que eu tô passando por isso. Ora aqui por mim que eu tô... Então isso é gratificante, meus irmãos. Isso é gratificante. As pessoas têm que reconhecer Deus na tua vida. Elas têm que reconhecer que Jesus está sobre você, que o Espírito Santo de Deus ele é contigo, ao ponto de dizer: ora aqui por mim, eu preciso da tua oração, eu tenho certeza que quando você orar, Deus vai me curar. Então é gratificante quando isso acontece. Agora, se eu estivesse na mesa dos escarnecedores, se eu estivesse fazendo a vontade dos mundos, servindo a dois senhores, vocês acham que a minha própria família ia pedir para que eu orasse por elas? Claro que não. Porque uma coisa é as pessoas de fora que não me conhecem pedir a minha oração. E a outra coisa são as pessoas de dentro da minha casa, onde eu convivo todos os dias, olhar para mim e dizer: ore aqui por mim, que eu estou doente. Amém? Então, queridos, fortaleça a sua fé com pessoas que amam a Deus mais do que você. Procure essas pessoas que você vai encontrar. Vamos lá, então. Esse foi o segredo de Jesus. No começo, quando seus parentes não aceitavam o seu ministério, ele permaneceu fazendo a vontade do Pai, investindo em relacionamentos espirituais. Invista em relacionamentos espirituais. Ande com pessoas que oram. Ande com pessoas que gostam de ler a Bíblia. Ande com pessoas que gostem da palavra. Invista na sua vida espiritual. Invista. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito. No final de sua vida, sua família já o acompanhava na fé. E até o seu irmão Tiago, aquele que o desprezava, aquele que não queria nem saber de Jesus, ele se tornou um dos grandes líderes da igreja primitiva, irmãos. Por quê? Porque Jesus sempre foi firme e constante. E todos os sinais que o acompanhavam falavam que realmente ele era o Messias. Ele não falava que era, ele fazia acontecer. E as pessoas viam e diziam: não pode, como pode, não é? Se ele não for o Messias, como ele pode fazer tantos sinais desse jeito? Então até a sua família, no final do seu ministério, estava com ele, seguindo ele, crendo nele, porque ele sempre foi firme e constante. Seja sempre firme e constante. Seja sempre firme e constante.
até aqueles que não acreditam em você, chegar para você e dizer, ora por mim, ou olhar para a tua vida e desejar ter uma vida igual à sua. Vão olhar para a tua casa e vai ver a paz reinar na tua casa, na tua família. E eles vão dizer verdadeiramente, esse serve a Deus. E eu quero ser igual a ele. Foi assim que aconteceu comigo. Cheguei na casa do meu tio, e o meu tio alegre, disposto, e naquele dia tinha faltado gás. O feijão estava no fogo e faltou o gás. E ele todo alegre olhou para mim e disse, olha, tá vendo, Cristal? Casa de crente é assim. Até quando falta gás a gente dá glória a Deus, glória a Deus. E aí pegou o bujão, botou nas costas e disse, ó, vou ali e já volto. E eu disse, meu Deus, como pode ser feliz até quando falta gás? Enquanto ele foi comprar o gás, eu fiquei sentado na sala dele esperando. E naquele momento, irmãos, eu senti uma paz, eu senti uma alegria, que eu desejei ser igual a ele. Então, é isso que a tua família, os teus familiares, os teus amigos têm que ver em você. Paz, alegria, domínio próprio, mansidão, temperança. Esses são os frutos do Espírito. É o fruto do Espírito, na verdade. É como uma laranja com muitos gomos. É uma laranja, mas tem muitos gromos. O fruto do Espírito é a mesma coisa. É como se fosse uma laranja com vários gomos. Então, quando as pessoas olhar para você e ver que você é manso, é humilde, tem domínio próprio, tem temperança, tem mansidão, as pessoas vão dizer, não, eu quero ser igual a ele. E foi isso que aconteceu com a família de Jesus. Eles viram o proceder de Jesus, eles viram que verdadeiramente Jesus era quem falava que era. Amém? Ponto 2. Para Jesus, sua família são os que entram na casa, envolvem-se, entregam e interagem. Para Jesus, sua família são os que entram na casa, envolvem-se e interagem. Né? Uma marca de família é relacionamento. Quem não se abre para relacionar-se profundamente com Deus e com os irmãos não está vivendo em família. É preciso interagir, cooperar, amar. Está dentro de coração, de corpo e de alma. Então, é preciso interagir, cooperar, amar e estar dentro mesmo de coração, de corpo e de alma. Sabe o que é que significa isso, queridos? Significa que você tem que ter empatia pelo seu irmão. E sabe o que é empatia? É você se colocar no lugar dele. É você sentir a dor dele. É você sentir a necessidade dele ao ponto daquilo te incomodar. Se você não puder ajudar financeiramente, você dobrar o seu joelho e interceder pela vida dele. É isso que Jesus está falando. É você ligar, ô meu irmão, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Olha, só não me pede dinheiro não, que eu não tenho, mas eu vou orar por você. Porque muitas vezes as pessoas também têm medo de ligar. E a pessoa diz, eu preciso de dinheiro. Aí ela vai dizer, eu vou ligar. Ele vai dizer que precisa de dinheiro, eu não tenho dinheiro para emprestar, então é melhor eu nem ligar. Meu irmão, isso é um erro. Isto é um erro grave. Só o fato de você ligar, ainda que você não tenha como socorrer financeiramente, mas você pode dizer, pode chegar para o seu irmão e dizer, meu irmão, eu não tenho como te emprestar, não tenho como te ajudar financeiramente, mas eu vou orar por você, para Deus te dar a vitória. Meu irmão, isso já é muito bom. Isso é você verdadeiramente ter empatia, é se colocar na dor do teu irmão. Amém? Agora é aquilo, se você tiver dinheiro, se você tiver como abençoar, abençoe também. Abençoe, porque eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. O que é que a palavra diz a respeito disso?
Se der um copo de água fresco a um dos meus pequeninos, terás um galardão no céu. Imagine, um copo de água fresco, coisa que em qualquer casa tem. Jesus não está falando de grandes atitudes, Jesus está falando de pequenas atitudes, de pequenos gestos. E muitas vezes em nosso meio, o que falta são pequenos gestos como esse. Pequenos gestos. Quer ver uma coisa que pouco acontece? Quer ver? Chega no final do mês, o pastor que está responsável pela igreja, ele tem que pagar o aluguel, tem que pagar água, tem que pagar luz, né? Tem que comprar material de limpeza, tem que comprar material para escritório, e 90% da igreja não fala nada, não se importa, não liga. Pastor, e aí? Ó, já pagou aluguel esse mês? Pastor, ó, tá faltando quanto? O pastor, ó, eu não tenho não, pastor, mas eu tô junto, tá? Eu vou orar, vamos estar clamando. Sabe por que muitas pessoas não fazem isso, queridos? Porque estão preocupados com sua própria conta, com suas próprias dívidas. Estão preocupados com suas próprias vidas. Não é que isso seja errado. Mas a palavra de Deus diz, busca primeiro o reino e a sua justiça. E as demais coisas Deus vai acrescentar. O que é que a palavra quer dizer? Quer dizer o seguinte, se você se preocupar com o reino, se preocupar com as coisas de Deus, o próprio Deus vai tratar das suas coisas. Não é preciso você se preocupar com as suas coisas. Se preocupe primeiro com as coisas de Deus, querido. E aí você vai ver como as coisas vão fluir diferentes da sua vida. E eu te falo isso porque eu tenho experiência para contar. Eu te falo isso porque eu faço isso. E Deus tem feito na minha vida e na vida da minha família. E todos que me conhecem sabem que o que eu estou falando aqui é verdade. Então se preocupe mais com o reino. Se preocupe mais com as coisas de Deus. Esteja mais atento quando estiver se aproximando no final do mês, né? Porque você sabe que a igreja, ela sobrevive, né? Primeiro por causa da vontade de Deus. E depois por causa dos irmãos que contribuem. Essa é a verdade. Se os irmãos não contribuírem, se os irmãos não ofertarem, meu irmão, como é que a igreja vai se manter aberta? Como é que as contas vão ser pagas? Então, quando você se preocupa com o reino. Você se preocupa para que a palavra dele seja pregada, que nem está acontecendo aqui hoje à noite. Amém? Então fica aí essa dica, esse gancho. Os irmãos me conhecem e sabem que eu não gosto de falar de dinheiro. É uma das coisas que eu não gosto de falar, é de dinheiro, é de dízimo, é de oferta. Eu não gosto. Eu não gosto. E eu não tenho salário nenhum da igreja. Não recebo salário nenhum da igreja. Pelo contrário, eu trabalho, minha esposa trabalha, e nós ainda ajudamos, abençoamos a igreja com muito amor, com muita alegria, porque Deus nos dá. Amém? Então, que os irmãos pensem sobre isso. Tá bem, queridos? Mas vamos lá. É preciso interagir, não é? É preciso cooperar. Não foi isso que eu acabei de falar? Amar, estar dentro, né? Estar dentro, né? De coração, de corpo e de alma. Quando Jesus reage assim, sua intenção não era desprezar seus familiares naturais, que ficaram do lado de fora da casa, esperando uma atenção formal, mas a sua intenção era mostrar que aqueles que priorizaram relacionar-se com ele, tornaram também a prioridade do seu coração. Então, quando Jesus respondeu para aquela pessoa que veio chamar, que a sua irmã, a sua mãe, os seus irmãos era aquele que estava ali com ele, ele não desprezou os seus familiares. Pelo contrário, ele mostrou para aquelas pessoas que elas também faziam parte da família de Deus, né? Elas estavam ali se tornando também prioridades no seu coração. São
sua verdadeira família. Aliás, embora em geral as pessoas pensem que todos são filhos de Deus, a Bíblia nos ensina que só nos tornamos filhos de Deus quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Está lá no texto de João, capítulo 1, do 11 ao 13. Vamos lá conferir? Livro de João, capítulo 1, de 11 ao 13. Foi aquilo que eu falei no começo. Nem todos são filhos, muitos são criaturas e pensam que é filho. Vamos lá, João, capítulo 1, do 11 ao 13. Vamos lá ver o que é que diz aqui. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deram-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem em seu coração, em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Amém? Então aqui está um texto bíblico que comprova que nem todos são filhos. Outro texto você pode anotar aí e depois ler. Eu não vou ler porque nós não temos tempo suficiente para falar de todos os textos. Mas depois você pode ler o livro de Efésios, capítulo 2, 13 ao 14. E depois Efésios, capítulo 2, do 17 ao 19. Também está lá em Romanos, capítulo 8, verso 17. Tá bom? Então fica aí esses versículos para depois os irmãos lerem e comprovarem aquilo que eu estou falando, segundo a palavra de Deus. Terceiro ponto da ministração, querido. Uma característica inconfundível daquele que faz parte da família de Deus é a obediência. Vou falar de novo. Uma característica inconfundível daquele que faz parte da família de Deus é o quê? É a obediência. Se você é obediente a Deus, a sua palavra é uma grande característica de que você faz parte da família de Deus. Agora, se você não é obediente, meu irmão, minha irmã, então infelizmente você está fora dessa família, porque só está na família aquele que é obediente. Vamos ler? Livro de Marcos, capítulo 3 e verso 35. Irmãos, como se trata de um estudo, nós vamos estar lendo bastante a Bíblia e vamos estar comprovando aqui tudo aquilo que eu estou falando, tá bom? Vamos lá então, Marcos capítulo 3 e verso 35. Olha o que diz. 3:35, ó. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém? Então, qualquer que fizer, qualquer que for obediente à vontade de Deus, que é uma grande característica dos familiares de Deus, daqueles que fazem parte da família de Deus, é a obediência. Aqui talvez tenhamos a confirmação mais importante de Jesus nessa passagem. Sua verdadeira família é composta por aqueles que fazem a sua vontade. Ou seja, obedecem à palavra de Deus. De fato, muitas pessoas têm fé e dizem amar a Jesus, mas não se submetem a Ele. De fato, algumas pessoas têm fé, irmãos,
Não, eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé que Deus vai me tirar dessa situação. Eu tenho fé que Deus vai me abençoar. Eu tenho fé que eu vou ser curado. Eu tenho fé, eu creio que Deus vai fazer um milagre na minha vida. Amém. Isso é muito bom. Mas o que adianta ter fé e não se submeter à vontade de Deus? O que é que adianta? Sabe o que é que a palavra de Deus diz em relação a isso? Segundo a Bíblia, esta fé é morta. Ah, como assim a fé é morta? É morta. Porque não tem poder algum. A fé sem obras é nula, é morta. Não adianta dizer que tem fé e não ter obras. E também não adianta ter obras sem ter fé. Não adianta. Lucas, capítulo 6 e verso 46. Vamos lá ver o que é que fala a palavra de Deus. Lucas, capítulo 6 e verso 46. Não se esqueçam que vocês também podem me acompanhar aí na sua casa usando a sua Bíblia, tá bom? Lucas 6, 46. Diz assim, ó. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Ó, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Vamos ler outro texto? João, capítulo 15, verso 14. João 15, 14. Vamos lá ver aqui. João 15, 14 diz o seguinte, irmãos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Amém? Significa o quê? Se nós não fizermos o que Jesus nos manda, nós não somos amigo dele. E daí já entendemos que não fazemos parte da sua família. Então isso é muito sério. Não se engane e nem deixe que te engane, dizendo que Deus está no teu coração, que Deus está na tua vida. Se você não obedece à palavra de Deus, se você não é obediente a Ele, não fique enganado mais. Que essas escamas possam cair dos seus olhos em nome de Jesus. E que você possa entender, que você possa perceber que Deus quer ter de fato um verdadeiro relacionamento com você. Mas para que isso seja possível, você tem que se converter. Você tem que deixar com que o Espírito Santo fale ao seu coração, ao ponto de você ouvir, ler e ser obediente à sua palavra, para que você se torne fazendo parte da família de Deus. Amém? Tem outras referências aqui, mas eu não vou ler. Vamos lá para o quarto ponto e último ponto desta ministração. O quarto e último ponto. Diz o seguinte: as promessas de Deus para nós são condicionais. Vou ler novamente. As promessas de Deus para nós, elas são condicionais. Sabe o que é isso? Condicionais. Ela tem condições. Ela depende de situações, de atitudes. Depende de nos alinharmos com a sua vontade. Tem uma música que diz que quem tem promessa de Deus não morre. Mas, meu querido, minha querida, quem tem promessa de Deus morre sim. Tá bom? A partir do momento que nós não nos alinharmos de acordo com a sua promessa, nós não vamos viver as promessas de Deus. Morre sim. Morre e as suas promessas não vão ser cumpridas em nossas vidas. Isso é fato. Lá no cemitério, tem bilhões de pessoas que morreram e as promessas de Deus não se cumpriram na vida dela. Sabe por quê? Porque isso é condicional. Isso depende de mim, depende de você.
Depende das nossas atitudes. Não pense que você tem promessa de Deus e você não vai morrer antes das promessas se cumprir, porque você vai morrer sim. Se você não estiver no propósito de Deus, se você não se alinhar com a vontade dele, as promessas deles não vão se cumprir na sua vida. Isso é muito sério, isso é muito importante. E eu tenho coragem de falar essa verdade, tá? Eu tenho coragem de falar essa verdade para você. Então é melhor você ouvir uma verdade que doa do que ter um bajulador batendo nas suas costas dizendo que está tudo bem e você está caminhando para o inferno. Eu prefiro te dizer a verdade, ainda que você não goste. Mas essa é a verdade, essa é a palavra. E ela tem que ser dita dessa forma. Então vamos lá. Está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, do 1 ao 9. Vocês podem nos acompanhar? Vamos estar fazendo essa leitura, já estamos acabando. Deuteronômio, capítulo 8, 28, de 1 ao 9. Glórias a Deus. Capítulo 8, de 1 ao 9. Capítulo 28, desculpa, irmãos. Capítulo 28, de 1 ao 9. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. E diz assim, ó. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Amém? É até o 9. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e o rebanho das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, e a tua amassadeira. Bendito será ao entrares, e bendito será ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Observe o que diz aqui o verso 1. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Aqui tem uma condição, queridos. É um texto que fala de condições. Ah, pastor, mas se eu não ouvir a voz de Deus, Deus vai me castigar? Se eu não quiser andar nos seus caminhos? Aí você sabe o que acontece? Vamos lá. Deuteronômio 28, a partir do verso 14. Será, porém, que, se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus,
para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Quando fala que as maldições alcançará o desobediente, sabe o que quer dizer? Diz o seguinte, que os desobedientes vão correr e as maldições vão correr atrás dele, irmãos. Assim como a bênção do Senhor nos alcança, significa que quando nós andamos ao nosso caminho em direção a Cristo, ela nos alcança. Nós não precisamos estar correndo atrás da bênção. É a bênção do Senhor que vem até nós e nos alcança. Da mesma forma é a maldição, quando nós não obedecemos a palavra de Deus. Da mesma forma é a maldição. Você vai correr dela e ela vai correr até te alcançar. Vai correr até te alcançar. Tem gente que diz assim, nada na minha vida dá certo. Nada na minha vida prospera. Tudo acontece contra mim. Quanto mais eu rezo, mais aparece assombração. Sabe por quê? Porque você está sendo desobediente à palavra de Deus. Você está fazendo coisas que não agradam ao Senhor. E é por isso que vem sobre você todo esse mal. Se hoje você quer que a paz entre no seu lar e reine na sua casa e as bênçãos do Senhor te alcance, seja obediente. Seja obediente à palavra e você não precisa correr atrás das bênçãos, elas vão te alcançar. Olha aqui o que continua dizendo o texto para aqueles que são desobedientes. Maldito serás tu na cidade e maldito será tu no campo. Maldito teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Maldito será ao entrares, e maldito será ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a turbação, a perdição em tudo que puseres a tua mão para fazer, até que seja destruído, e até que repentinamente pereça, por causa da maldade das tuas obras que me deixastes. O Senhor te fará pegar a pestilência até que te consuma da terra, a qual passas a possuir. E por aí vai, meu irmão. Meu Deus, queira cair na mão do homem, mas não queira cair na mão de Deus. Não queira. Então vamos lá. Vamos lá, para a gente concluir, tá bom? Se queremos a bênção do Senhor em nossa casa, precisamos conhecer a sua palavra e nos submeter a ela, tá bom? Se nós quisermos a bênção do Senhor em nossas casas, precisamos conhecer a sua palavra e se submeter a ela. Não adianta apenas conhecer, tem que conhecer e tem que obedecer, tem que se submeter à sua palavra. Aí a bênção do Senhor vai estar sobre a nossa vida. Já temos falado que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Assim, andar nos princípios de Deus traz a bênção, enquanto ignorá-los nos coloca fora do seu alcance. Andar nos caminhos de Deus traz a bênção, mas ignorá-lo nos coloca longe, nos coloca fora do seu alcance. Amém? Depois vocês conferem, por favor, em Isaías, no versículo 1 do capítulo 14 ao 20, e depois Jeremias, capítulo 5, e verso 25. Amém? Glórias a Deus. Já estamos chegando ao fim. Isaías, capítulo 1, do 14 ao 20. E Jeremias, capítulo 5, e verso 25.
Amém? Vamos lá. Já estamos chegando ao fim, esse foi o último tópico. E eu quero concluir falando o seguinte. Nós fazemos parte da família de Deus. E é um dos primeiros passos para abençoarmos nossas famílias, né? Ainda que no começo da nossa fé seja rejeitada, se perseverarmos como fez Jesus, veremos os nossos queridos e se achegando a Deus e sendo alcançado pela bênção. Porém, a principal lição que aprendemos hoje é que a obediência é a marca que autentica a nossa fé e nos coloca na posição de filhos de Deus. Qual é a ministração de hoje? Obediência. Então, o que é que nós tiramos de lição dessa ministração, queridos? Que a obediência é a marca que autentica a nossa fé e nos coloca na posição de filhos de Deus. Quem é filho é herdeiro. Quem é filho tem herança para receber. E a palavra de Deus diz que ainda que a tua mãe te abandone, ainda que a mãe abandone o filho que ainda amamenta, que ainda mama, eu, o Senhor, jamais te abandonarei. Então, queridos, faça parte dessa família. Se você ainda não faz, faça parte dessa família. Eu creio que você ouviu palavras duras. Creio que nesta noite você ouviu palavras fortes. Mas essa é a palavra de Deus. E se você se sentiu confrontado, glorifique a Deus, porque o Espírito Santo falou com você hoje. Amém? E esse é o primeiro passo para que você tenha uma vida mudada e que tenha paz na tua casa, com a tua família. Curve sua cabeça, eu quero orar pela sua vida e logo após a oração nós vamos estar dando os avisos, amém? E vamos estar encerrando esse culto. Glória a Deus. Querido Deus, em nome de Jesus, se você está com alguém do seu lado aí, pegue na mão dele, pegue na mão dela, amém? Vamos fazer essa oração juntos. Querido Deus, em nome de Jesus, nesse momento, ó Pai, foi ministrado a obediência, Senhor. E nesse momento, ó Pai, nós queremos cada vez mais te obedecer. Queremos ser cada vez mais obedientes, ó Pai, à tua palavra, Senhor, nos ajuda, porque nós somos falhos, ó Deus. Muitas vezes falamos que tem fé, que nós temos fé, mas nós não temos obra, Senhor, e a tua palavra nos diz que a fé sem obra é nula, é morta. Não há como ter fé se nós não temos obra. Deus, nos ajude, Senhor. Abra os nossos olhos, tire as escamas dos nossos olhos, destape os nossos ouvidos, ó Pai, para que a tua palavra possa entrar, possa descer aos nossos corações ao ponto de mudar a nossa vida, ao ponto de mudar a nossa caminhada. Que nós não venhamos sentir remorso, Deus, mas que nós venhamos de fato nos arrependermos. Senhor, nos ajuda para que nós possamos entrar, Senhor, de corpo, alma e coração, ó Pai, na tua obra, no teu reino, para fazer a tua vontade. Que as pessoas, ao olhar para nossas vidas, possam desejar ser igual a nós, ó Deus. Que as pessoas possam vir até nós para pedir oração, Senhor. E que através da oração o Senhor possa curar, o Senhor possa batizar, o Senhor possa expulsar todo tipo de demônio, todo tipo de mal. Deus, em nome de Jesus, nos ajude, porque nós somos carentes e dependemos da tua ajuda, Deus. Dependemos da tua intervenção, Senhor, em nossas vidas. Pai, desde já, visite cada lar, cada família, em nome de Jesus, e que a tua paz, através da tua palavra, possa reinar em cada lar, em cada família, e todos os planos e projetos de Satanás venham cair por terra agora, em nome de Jesus.
e que possa ter vários testemunhos, ó Deus, vários testemunhos desta noite, vários testemunhos desta palavra que foi ministrada esta noite, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Assim, ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Queridos, que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Eu creio que assim como essa palavra falou comigo, ela falou com vocês também. Não é? Que nós possamos dar ouvido à palavra de Deus e obedecer, para que as bênçãos que está em Deuteronômio, capítulo 28, do verso 1 até o verso 9, possa ser manifesta em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Bom, tá conosco aqui também a irmã Rita. A irmã Rita está na França. A irmã Rita, que Deus te abençoe, que a senhora possa ter paz no teu lar, que possa reinar a paz em toda a tua casa, em toda a tua família. Tá também aqui o meu irmão Vanderlei, o Arlen, que Deus abençoe também o irmão Arlen, a Gabi, das Dores, né? Das Dores Costa, do Pará, que Deus abençoe também. Amém. A Beatriz Martins, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, a minha irmã Damiana, que Deus abençoe. Anderson Silva, irmão do Rogério. Meu irmão, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, eu tenho grande vontade de te conhecer, tá? Eu quero muito te conhecer. O Rogério hoje estava aqui comigo, trabalhamos juntos hoje o dia todo. Amanhã também vamos estar juntos o dia todo. E eu quero te conhecer ainda em nome de Jesus. Sei que você é um homem de Deus. Sei que você tem prazer em fazer a obra, fazer as coisas de Deus, meu irmão. E eu quero estar do lado de pessoas assim, tá bom? É um grande prazer saber que você está aí, está nos ouvindo. Compartilhe essa mensagem, tá bom? Que Deus possa alcançar muitas vidas através de nossas vidas. Amém? Tá também o presbítero Anderson Ferreira. Ô, meu amigo, forte abraço, querido. Tamo junto aí, presbítero. Breve estaremos juntos lá, dando glória a Deus e aleluia. Tá bom? Amém? Tá também conosco a irmã Kátia Santos, a irmã Lore Martins, a irmã Graça Carvalho. Graça, que Deus te abençoe. Tá também a irmã Eliene, né? Denal, Teodoro, pastor Denal, é o pastor Denal. Deus te abençoe, pastor, em nome de Jesus. A Franciele Braz, oi Fran, Deus te abençoe, Fran. Dá um abraço aí no Elcio. E entra um Denilson. Dá um abraço aí também na tua filha, tá bom? E logo vamos marcar para nós estarmos juntos em nome de Jesus também. Tá também o Denilson também que entrou agora. E é isso, querido. Tem várias outras pessoas aqui. Tá aqui a Edilene. Di, que Deus te abençoe, Di. Tamo junto, Joseano. E tem várias outras pessoas aqui, queridos, que não dá para falar agora o nome de todos. Mas eu quero dar um aviso aqui aos irmãos. Breve nós estaremos inaugurando aqui a igreja de Nova Vida, que vai ficar aqui no Senhor Roubado. Vamos continuar lá em Lisboa, no centro, na rua Passos Manuel, número 69A. E breve nós estaremos também aqui na igreja, aqui no Senhor Roubado, mesmo do lado da estação, a 200 metros do lado da estação. Estamos em obra, paralisamos as obras agora por causa do Covid-19, né? Então nós demos um tempo agora, mas assim que as coisas se normalizarem, assim que as coisas se ajustarem, em nome de Jesus nós vamos estar abrindo mais um ponto para que a palavra de Deus seja pregada de uma forma pura e de uma forma simples e que possa ser entendida por todos, tá bom? Então, esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo, tá bom, queridos? E também quero avisar os irmãos que domingo às 15 horas nós vamos estar transmitindo também o culto aqui ao vivo. Domingo às 15 horas da tarde vai ser culto de Santa Ceia, tá bom? Eu ainda não sei como nós vamos estar fazendo a ceia,
mas provavelmente cada um vai estar ceando na sua casa, com a sua família. Então, por favor, esteja já preparados. Quando você for ao mercado, compre uma caixinha de sumo de uva. Atenção, irmão, não é vinho. Vou repetir, não é vinho, é sumo de uva. Compre uma caixinha de sumo de uva, tá bom? Separe um pão e reúna com a sua família, que logo após a palavra nós vamos estar orando, nós vamos estar consagrando o pão, que simboliza o corpo, vamos estar consagrando, apresentando na verdade o pão, apresentando o sumo de uva, que representa o sangue de Jesus, e nós vamos estar ceando, nós vamos estar renovando a nossa aliança com Deus, né? Vamos estar lembrando da sua morte e da sua ressurreição, e vamos estar esperando a sua volta, até que naquele grande dia nós possamos estar juntos na borda do Cordeiro, ceando lá, né, nas bodas do Cordeiro com o Senhor Jesus e todos aqueles que já estão com ele. Amém, queridos? Então é isso, que o Senhor Jesus possa estar abençoando a cada vida e que a paz do Senhor possa reinar na sua vida e no seu coração. Assim eu quero vos despedir com a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do nosso querido e amado Espírito Santo esteja sempre conosco e que nós possamos ser verdadeiramente chamados de filho de Deus. Que Deus abençoe de uma forma rica e abundantemente a vida de cada um dos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. A paz, saudades. Deus abençoe.